A França tem sido um dos apoiadores europeus mais firmes da Ucrânia desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala. O presidente do país, Emmanuel Macron, criticou repetidamente Vladimir Putin por suas ações, chegando até a ser um dos primeiros a sugerir que a presença de tropas da OTAN em solo ucraniano poderia ser uma possibilidade. A França deu à Ucrânia 86 bilhões de euros, aproxe 997 bilhões de dólares, em ajuda militar desde a invasão de Putin. Mas agora a França acabou de fazer algo maior do que tudo o que já fez antes. Em declaração histórica, a França prometeu algo inacreditável para Putin. A guerra na Ucrânia pode estar prestes a ser completamente transformada. Por quê? Bem, os detalhes do acordo explicam tudo. No relatório de 17 de novembro sobre o novo acordo, o Kiev Independente afirmou isso. A França vai vender 100 caças Rafale Dassault à Ucrânia, fortalecendo sua força aérea. Nesse processo, as necessidades de defesa aérea da Ucrânia são atendidas, pois a França venderá sistemas Sol-Air Moyenne, portée terrestre. A Ucrânia busca 8 desses sistemas, cada um com 6 lançadores, mas não se sabe quantos a França venderá no novo acordo, apesar de serem as principais aquisições. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz que bombas aéreas, mísseis Arar e radares para defesa aérea estarão no pacote francês. Isso é enorme para a Ucrânia e uma péssima notícia para Putin. Com um só acordo, a França supre importantes lacunas no arsenal ucraniano, principalmente em defesa aérea. Ao mesmo tempo em que equipa a Ucrânia com muitos caças que suas forças podem usar para lançar bombas e mísseis contra os ocupantes de Putin dentro da Ucrânia, Macron acrescentou mais informações ao falar ao lado de Zelensky após os dois líderes se encontrarem em Paris. Ele afirmou que os Sol-Air Moyenne, portée, TES, vendidos pela França à Ucrânia não sairão só dos estoques franceses. São sistemas de defesa aérea de última geração, ainda em desenvolvimento. Macron afirmou que a Ucrânia receberá um dos primeiros desses novos sistemas produzidos. A Ucrânia já conhece esse sistema, mas agora terá características novas e melhores. O Kiev Post destaca em seu relatório sobre o New Deal que este é um passo importante para a Ucrânia se reconstruir e modernizar. Uma força aérea que no início da guerra dependia quase totalmente da tecnologia da era soviética. Isso também representa mais um passo da Ucrânia para integrar seus sistemas aos dos aliados da OTAN, além de fornecer à OTAN o arsenal defensivo necessário contra drones russos de longo alcance. Infelizmente, há uma ressalva, e é uma bem grande. A Ucrânia não receberá os 100 Rafales e as novas defesas aéreas de uma só vez. Em vez disso, o acordo faz parte de um pacto de segurança de 10 anos assinado entre a França e a Ucrânia. Os caças franceses serão entregues gradualmente à Ucrânia na próxima década, conforme o país puder pagá-los. Mesmo com essa ressalva, a França brilhou em ajudar a Ucrânia, e Zelensky reconhece isso. Novas aeronaves, novos reforços, novos passos para fortalecer nosso exército em nosso país, disse Zelensky após assinar o acordo. Agradeço à França, ao presidente Emmanuel Macron e ao povo francês. A ressalva também revela algo importante para Putin. A França está apostando na Ucrânia a longo prazo. O Kiev Post acrescenta isso. O novo acordo envolve projetos conjuntos de defesa entre Ucrânia e França, como cooperação no desenvolvimento de drones e UAVs interceptores para derrubar drones russos. Esse projeto específico está previsto para começar no próximo ano. O forte compromisso da França mostra a Putin que ela acredita na soberania da Ucrânia. Esse não é apenas um acordo feito para ajudar a Ucrânia a vencer a guerra contra a Rússia. É um acordo que integra ainda mais a Ucrânia à comunidade de defesa europeia. Na próxima década, para garantir que mantenha e aumente sua força, e após a guerra, a Ucrânia deve receber alguns dos Rafales que deseja comprar em breve, segundo o Kiev Post. Diz que alguns dos caças podem vir do estoque atual da França, o que significa que tudo o que a Ucrânia e a França precisam fazer é acertar o preço e depois organizar a entrega. Outros serão feitos para a Ucrânia em um programa de longo prazo, devendo a Ucrânia destinar recursos para a França iniciar a produção dos caças. Uma coisa é certa: a força aérea e as defesas aéreas da Ucrânia receberam grandes reforços. Para entender o motivo, só precisamos olhar para as duas principais armas que a Ucrânia vai adquirir da França como parte do novo acordo. O Dassault Rafale é interessante por estar entre a quarta e a quinta gerações de caças.
Segundo o Kiev Post, ele é um dos melhores caças multifunção da Europa por atender a todas as necessidades da Ucrânia. Ataques em profundidade, operações navais e missões de superioridade aérea são possíveis. A Ucrânia provavelmente nunca usará a capacidade nuclear do Rafale, mas é uma opção útil para os caças. E se a guerra escalar ao ponto da França ter que exibir seu poder nuclear? Com 100 caças Rafale, a força aérea da Ucrânia se equipara às melhores da Europa, como mostram as especificações da aeronave. Segundo o Army Recognition, o Rafale será o principal caça das Forças Armadas Francesas até pelo menos 2040. O que nos mostra que a Ucrânia não está apenas comprando sobras do Ocidente nesse novo acordo. O Rafale é muito ágil, mesmo com armamento pesado, e possui o sistema eletrônico de sobrevivência Spectra. Esse pode ser o recurso mais importante do caça. O Spectra, que significa equipamento de autoproteção para contrapor ameaças para aeronaves Rafale, é um conjunto de guerra eletrônica que oferece ao Rafale várias capacidades interessantes. Pilotos detectam ameaças distantes e usam o sistema para identificar e localizar ameaças a laser, infravermelhas e eletromagnéticas. Alertas de radar, mísseis e laser também fazem parte do Spectra. O piloto do Rafale consegue evitar ameaças e cumprir missões, mesmo com tentativas inimigas de usar guerra eletrônica para desviar o jato. O Rafale é feito para sobreviver, mas também tem grande poder de ataque. O jato pode ser equipado com armas guiadas de precisão, ASIM, mísseis anti-navio Exocet, bombas a laser e o míssil Arar-MCA. Ele também pode ser carregado com mísseis de longo alcance Scalp ou Storm Shadow, que a Ucrânia tem usado durante grande parte de sua guerra contra a Rússia. A França e seus parceiros europeus também já utilizam o míssil Arar de longo alcance Meteor, ao qual a Ucrânia pode eventualmente ter acesso. Por fim, cada Rafale conta com o canhão Nexter 30, Mi-700 e 91 de 30 mm, capaz de disparar até 2.500 tiros por minuto. A Ucrânia pode adaptar a carga do caça conforme a missão. Com tantas opções, o Rafale pode ser o caça mais versátil do arsenal ucraniano. Além disso, tem alcance impressionante de 3.700 quilômetros, ou quase 2.300 milhas. Isso é mais do que suficiente para permitir que a Ucrânia lance missões com o Rafale em qualquer lugar dentro dos territórios ocupados. Se a Ucrânia for ousada, isso pode até permitir ataques diretos à Rússia. Junte esse alcance à velocidade máxima de 1.800 km ou 1.110 milhas por hora. Você possui um jato ágil, potente e que ultrapassa a velocidade do som em máxima potência. E a Ucrânia vai receber 100 deles ao longo da próxima década. O Rafale não é o melhor avião ocidental que a Ucrânia poderia conseguir. O F-35 se destaca em missões furtivas. Além disso, a National Interest destaca que uma simulação de guerra ocidental envolvendo F-22S, fabricados nos Estados Unidos da América e Rafales, mostrou um F-22 abatendo 6 Rafales e enfrentando outros 5 em combate, até que o piloto de um Rafale conseguiu travar um míssil infravermelho no F-22 para derrubá-lo. Mesmo assim, o caça francês é um dos melhores e o principal caça europeu que a Ucrânia poderia obter. A Rússia pode ficar assustada. Na próxima década, o poder aéreo da Ucrânia vai se multiplicar várias vezes. Com um caça tão impressionante indo para a Ucrânia, como no novo acordo com a França, é fácil esquecer que a Ucrânia também comprará algo muito necessário agora. A Rússia explora o enfraquecimento das defesas aéreas da Ucrânia, realizando ataques massivos de drones e mísseis difíceis de serem combatidos pelo país. Esses bombardeios aéreos têm funcionado ao sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia. Em 12 de novembro, o Ukraine Business News informou que a taxa de interceptação de drones da Ucrânia em outubro de 2025 foi menor do que em qualquer outro mês desde o início de 2024. A Rússia lançou 5.298 drones contra a Ucrânia em outubro, e as defesas ucranianas derrubaram 80%. Embora ainda seja uma porcentagem alta, isso significa que mais de 1.000 drones russos conseguiram atravessar as defesas aéreas da Ucrânia e atingir seus alvos. Isso é inaceitável para a Ucrânia.
Os sistemas Sol-Air Moyenne porte-terrestre que a França venderá podem ser fundamentais para a defesa aérea que a Ucrânia ainda busca solucionar. Ninguém vai afirmar que o Sol-Air Moyenne porte-terrestre é uma solução milagrosa para lidar com os drones e mísseis da Rússia. Claro, a Ucrânia não atingirá uma taxa de interceptação próxima de 100% mesmo com esses sistemas ativos. A Ucrânia obterá tantos desses sistemas quanto puder pagar e a França fornecer. Esses sistemas ajudarão a Ucrânia a lidar melhor com os mísseis de cruzeiro russos. Segundo a Army Technology, o Sol-Air Moyenne porte-terrestre foi criado para atuar como sistema antimísseis na defesa de cidades estratégicas. O portal afirma que o sistema pode enfrentar veículos aéreos tripulados e não tripulados, além de mísseis de cruzeiro e balísticos táticos com alcance de até 600 quilômetros. Cada Sol-Air Moyenne porte-terrestre possui 8 contêineres de mísseis carregados na traseira de um caminhão 8x8. Já dissemos que a Ucrânia quer 8 desses sistemas, cada um com 6 lançadores. Isso nos mostra que um único sistema Sol-Air Moyenne porte-terrestre pode disparar até 48 mísseis de defesa aérea antes de precisar ser recarregado. O Sol-Air Moyenne porte-terrestre utiliza o míssil Aster 30 Bloco, um com ogiva de explosão direcional que direciona fragmentos para um alvo. O míssil utiliza uma combinação de navegação inercial e dados de correção de guiagem, transmitidos a partir do solo, para lhe dar a melhor chance possível de atingir seu alvo. Com alcance de 100 km, 62 milhas, o sistema oferece à Ucrânia uma opção sólida de médio alcance contra mísseis e drones. O fato do Sol-Air Moyenne porte-terrestre ser instalado em um caminhão já mostra que é um sistema de defesa móvel. Isso é essencial para enfrentar os ataques aéreos russos que atingem toda a Ucrânia. Os radares do sistema permitem detecção e engajamento em 360 graus. Um sistema Sol-Air Moyenne porte-terrestre rastreia até 100 alvos ao mesmo tempo e pode engajar 10 simultaneamente, conforme prioridade definida pela Ucrânia. Isso cobre só o modelo básico. A Ucrânia comprará a versão atualizada do Sol-Air Moyenne porte-terrestre, provavelmente o Sol-Air Moyenne porte-terrestre nova geração da MBDA Systems, que contribui para o sistema de defesa aérea. Thales afirma que a variante nova geração terá melhor interceptação de mísseis balísticos, alta cadência de tiro e novo radar multifuncional. A Ucrânia vai descobrir mais quando o sistema começar a sair das linhas de produção. Mas também já está suficientemente familiarizada com o Sol-Air Moyenne porte-terrestre para fazer ótimo uso de qualquer modelo básico que possa receber. No novo acordo com a França, mencionamos no início que o país fez algo importante pela Ucrânia. Agora entende como? O principal sobre o novo acordo é que parece ter sido projetado especificamente para ajudar a Ucrânia a superar alguns dos principais desafios que enfrenta em sua guerra contra a Rússia. Agora e no futuro, um desses desafios já foi mencionado. A Ucrânia precisa de mais defesas aéreas e precisa delas o mais rápido possível. As estatísticas sobre lançamentos de drones russos em outubro e a dificuldade da Ucrânia em interceptá-los evidenciam um problema recorrente para o país durante a guerra. Zelensky solicitou várias vezes aos aliados ocidentais mais defesas aéreas para a Ucrânia. Com um dos apelos mais recentes feito em novembro, segundo a missão da Ucrânia na OTAN, Zelensky afirma: é crucial continuar fortalecendo nossa defesa aérea. A Ucrânia precisa de defesa aérea e mísseis. Devemos expandir a iniciativa Pérola, recebendo mais armas para a defesa, envolver países ainda não participantes e aumentar as contribuições. Zelensky fez essa declaração em 15 de novembro. 2 dias depois, saiu a notícia do acordo da Ucrânia com a França. A questão aqui é a mesma que Zelensky vem levantando há vários anos. Atualmente, a Ucrânia não tem defesas aéreas suficientes, então qualquer ajuda é bem-vinda. O novo acordo da França com a Ucrânia ressalta que o país faz todo o possível para superar desafios na defesa aérea. E a chegada de mais Sol-Air Moyenne porte-terrestre ao país fará parte dessa solução. Existem outras peças do quebra-cabeça se encaixando. Em 3 de novembro, a Associated Press News noticiou que a Ucrânia recebeu mais sistemas de defesa aérea Patriot dos Estados Unidos da América, considerados os mais eficazes contra mísseis russos. Zelensky confirmou que mais sistemas Patriot já chegaram à Ucrânia e estão sendo ativados. Mais sistemas são necessários para proteger infraestrutura e cidades em todo o estado.
Os novos Solaire Moyenne Porté Ts talvez não sejam tão eficazes quanto os Patriots contra mísseis russos, mas serão reforços ocidentais importantes para o novo grupo de Patriots. Em 10 de novembro, Zelensky disse que a Ucrânia quer pedir mais 25 sistemas Patriot aos Estados Unidos da América, talvez insinuando a possibilidade de fechar um acordo semelhante ao que fez com a França. Nada resultou dessa declaração até o momento da criação deste vídeo. Isso mostra que a Ucrânia está menos dependente de ajuda militar e disposta a comprar sistemas para reforçar suas defesas aéreas. O país também desenvolve sistemas domésticos para enfrentar a ameaça aérea da Rússia. Em 15 de novembro, o The Guardian informou que a Ucrânia vai iniciar a produção em massa de um novo drone interceptador, visando fabricar até 1.000 unidades por dia. 3 empresas já iniciaram a fabricação e outras 11 estão a caminho, todas produzindo drones altamente capazes de enfrentar as ameaças da Rússia. Talvez estejamos vendo o início de uma nova estratégia de defesa aérea ucraniana. Interceptadores vão enfrentar a maioria dos drones russos, enquanto Patriots e Solaire Moyenne Porté Ts que chegam focarão nos mísseis da Rússia. Isso é especulativo. O ponto principal é que as compras pendentes da Ucrânia dos sistemas Solaire Moyenne Porté terrestre franceses são enormes diante dos constantes bombardeios aéreos. O país enfrenta desafios com a Rússia. Sobre os Rafale, já dissemos que a Ucrânia busca reforçar sua força aérea. Assim como o Solaire Moyenne Porté Ts não depende só do acordo com a França. Os 100 caças Rafale, que a Ucrânia comprará na próxima década, virão junto com até 150 Gripen suecos. Em 23 de outubro, a Cable News Network noticiou que a Ucrânia firmou um acordo com a Suécia, semelhante ao assinado com a França. Com isso, a Suécia declarou disposição em vender Gripens à Ucrânia, caso o país consiga comprá-los. Foi a primeira oferta de um aliado da Ucrânia, prometendo muitos caças, mostrando que a França segue o exemplo com o acordo dos Rafale. No dia 17 de novembro, a Newsweek também afirmou que os Rafale franceses, embora sejam aeronaves mais antigas, no contexto geral dos caças ocidentais, ainda são muito capazes de enfrentar a maioria dos caças russos. Também ressaltou que o desempenho aéreo da Rússia tem sido fraco na guerra, mesmo com mais caças que a Ucrânia. O fraco desempenho indica que a Ucrânia pode empregar caças Rafale em operações ofensivas, sem grande preocupação com a resistência da Força Aérea Russa. Isso não significa ausência de resistência, mas sim que, com treinamento e caças superiores aos russos, haveria vantagem. A Ucrânia pode realmente ter uma chance de criar bolsões de superioridade aérea que poderiam se tornar pesadelos para as forças russas em terra. Putin não quer que a Ucrânia se aproxime da dominância aérea. Ele ficará furioso com a França por permitir que a Ucrânia se aproxime dessa dominância. E se Putin já está furioso agora, vai sair fumaça das orelhas dele quando ele ouvir isso. A França intensificará a cooperação com a Ucrânia após o anúncio do novo acordo, feito uma semana após a reunião. Segundo o Kiev Independent, o gabinete de Macron disse que discutiria cooperação bilateral com a Ucrânia nas áreas de energia, economia e defesa. Ou seja, todos os setores que a Rússia busca enfraquecer ao desgastar a Ucrânia. O gabinete de Macron informou que garantias de segurança também serão debatidas na coalizão dos dispostos. Isso mostra que a França pode ter apenas começado seu apoio à Ucrânia. Por mim, tudo bem. Essas foram as palavras do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em 16 de novembro, ao ser questionado sobre um projeto de lei do Senado que poderia prejudicar seriamente a economia da Rússia. Com essas 4 palavras, os Estados Unidos da América, sob Trump, enviaram mensagem importante a Vladimir Putin. É hora de tratar as negociações de paz com seriedade, ou os Estados Unidos farão a Rússia pagar. Como? Você deve estar se perguntando. Com um novo projeto de lei que imporia sanções como nunca vimos antes. Na guerra, os Estados Unidos oficialmente se cansaram da Rússia. Deu um tapa tão forte em Putin que a marca ficou visível no rosto dele até em Washington. Em 17 de novembro, a Euronews noticiou que parlamentares dos Estados Unidos da América elaboram um projeto de lei para permitir sanções severas contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia. Essas sanções não serão aplicadas diretamente à Rússia, mas serão secundárias.
podem aplicar tarifa de até 500% a países que negociam com a Rússia. A invasão brutal da Ucrânia por Putin não é exatamente novidade. Os senadores que estão redigindo o projeto de lei, na verdade, propuseram essa tarifa lá em maio, mas qualquer sugestão de que ela pudesse ser implementada foi rejeitada, já que Trump ainda estava tentando trabalhar com Putin para negociar um acordo de paz para a guerra na Ucrânia. Parece que o projeto de lei não desapareceu, mas foi colocado em segundo plano para ser usado quando chegasse o momento certo. Esse parece ser o momento, e as 4 palavras iniciais do vídeo explicam isso. Trump parece ter dado seu aval para que o projeto de lei avance além do status de rascunho, e isso são péssimas notícias para Putin. Para entender o motivo, é preciso saber como funciona uma sanção secundária. Com uma sanção tradicional, uma entidade impõe medidas financeiras a outra entidade, que supostamente tornam a vida mais difícil para essa segunda entidade. As sanções contra empresas e ricos da Rússia são bons exemplos. Geralmente, o país que impõe sanções impede empresas e indivíduos de fazer negócios ou operar em seu território. Quanto mais países impõem sanções, menos opções a entidade sancionada tem para lucrar. Essa é a ideia de uma sanção em alguns casos. Já a sanção secundária é diferente. Ao invés de punir diretamente a entidade-alvo, a nação que impõe a sanção foca nos aliados, parceiros e compradores ligados ao país. A ideia é que a pressão financeira colocada sobre quem estiver lidando com a entidade sancionada será tão grande, os afetados por sanções secundárias buscarão outros parceiros ou fornecedores. No caso da Rússia, isso pode fazer com que a China, ao comprar petróleo russo, enfrente tarifa de 500%, levando-a a reconsiderar a compra. A China muda de fornecedor para outro país e evita a tarifa. A Rússia fica com um déficit bilionário no banco, que não consegue cobrir. É uma punição indireta. Os Estados Unidos da América esperam que sanções secundárias se tornem eficazes para levar Putin de volta às negociações. Voltando ao projeto de lei, Trump seguiu sua afirmação de que estava tudo bem para ele, com uma declaração explicando o que ele pretende que o projeto faça. Trump afirmou que qualquer país que negociar com a Rússia será severamente sancionado e sugeriu incluir o Irã nessa regra. Detalhe interessante: o projeto de lei original, dos senadores Lindsey Graham e Richard Blumenthal, se aplica só à Rússia. Trump agora parece estar sugerindo que o mesmo projeto de lei poderia ser estendido para punir o Irã. Se for esse o caso, isso significaria que Trump coloca sua própria marca em um projeto de lei. O projeto propõe tarifa de 500% sobre importações de países que compram petróleo ou urânio da Rússia. Aqueles que compram produtos semelhantes do Irã agora também poderiam ser incluídos nessa lista. Além disso, sancionar o Irã também daria àqueles que os Estados Unidos da América talvez queiram enfraquecer com esse projeto. Além da Rússia, como a China, menos opções quando se trata de suprir suas necessidades de petróleo. Sugere-se ainda aplicar uma tarifa de 500% a bens e serviços gerais da Rússia. Acabamos de mencionar que Trump parece estar tentando colocar sua própria marca no projeto de Graham e Blumenthal. Ele pode até estar tentando assumir todo o crédito. Em reportagens sobre Trump considerar novas sanções secundárias, o político afirmou que o presidente dos Estados Unidos da América comentou o assunto. Como vocês sabem, fui eu quem sugeriu isso. Então, qualquer país que fizer negócios com a Rússia será severamente sancionado. Se Graham ou Blumenthal se incomodam com Trump, atribuindo a ideia a si mesmo, não demonstram isso. Graham parece extasiado. O projeto pode avançar. Estou satisfeito com a bênção do presidente Trump. O Congresso avançará com o projeto bipartidário de sanções à Rússia, dando ao presidente Trump mais ferramentas para pôr fim ao banho de sangue na Ucrânia. Graham comentou no X após Trump aparentemente apoiar o projeto. Ele então acrescentou: "Esta legislação foi criada para dar ao presidente Trump mais flexibilidade e poder para pressionar Putin a ir para a mesa de negociações, atacando Putin e países como o Irã que o apoiam." Agradeço o forte apoio bipartidário a esta legislação tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Em outras palavras, o Senado estava esperando por este momento e provavelmente vai agir enquanto o ferro está quente. O político afirma que o Senado dos Estados Unidos da América hesitava em votar o projeto de Graham e Blumenthal porque Trump não tinha manifestado apoio. No entanto, muitos no Senado demonstraram seu apoio de outras maneiras. O projeto de lei chamado Lei de Sanções à Rússia
de 2025 tem mais de 80 copatrocinadores. O que basicamente equivale ao Senado gritando para Trump que está pronto para avançar com o projeto de lei assim que ele estiver. Só tem um problema. Embora Trump pareça pronto para agir, muitos aliados da Ucrânia podem não estar preparados para a aproximação dos Estados Unidos da América. A Newsweek destaca que a nova lei de sanções pode atingir não só países como China e Índia, mas muitos outros. Diversos aliados dos Estados Unidos da América e da Ucrânia ainda negociam com a Rússia e podem ser afetados pelas tarifas de 500%. Entre eles estão Turquia, Japão, Coreia do Sul, Brasil, Singapura e toda a União Europeia, todos comprando produtos petrolíferos russos em diferentes quantidades. Esses países se somam a uma longa lista, como China, Irã, Índia, Vietnã, Egito e outros. Essas novas sanções funcionam como uma tarifa geral para grande parte da Europa, Ásia, além de partes da África e América do Sul. Se isso é justo com os aliados dos Estados Unidos da América, é questão de opinião. Certamente pode-se argumentar que a União Europeia está fazendo quase tanto para financiar o esforço de guerra da Rússia quanto está fazendo para apoiar a Ucrânia, mesmo que isso aconteça de forma involuntária. No dia 10 de outubro, a Reuters publicou uma reportagem na qual afirmou que a União Europeia se encontra na estranha posição de financiar ambos os lados do conflito. A Rússia recebe bilhões de dólares do bloco pelas vendas de petróleo e gás. Somente nos primeiros 8 meses de 2025, a União Europeia gastou coletivamente 11 bilhões de euros, ou cerca de 1,275 bilhão de dólares em energia russa. A Reuters informa que 7 dos 27 países da União Europeia aumentaram as importações de energia da Rússia em relação ao mesmo período de 2024. Dessas 7 nações, 5 estão ativamente apoiando a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. As importações da França, por exemplo, aumentaram em valor em 40%, enquanto os Países Baixos gastaram 72% a mais em energia russa do que durante os primeiros 8 meses de 2024. Isso é um conflito de interesses? Talvez. E a União Europeia parece saber disso. Em 24 de outubro, a BBC informou que mais de 20 países se uniram para retirar petróleo e gás russos do mercado mundial. A afirmação é vaga, e a BBC não cita os mais de 20 países que fizeram a promessa. A matéria aponta que a afirmação veio após Estados Unidos da América e Reino Unido sancionarem 2 grandes petrolíferas russas. Enquanto a União Europeia mirou no gás natural liquefeito da Rússia, ou gás natural liquefeito a Al Jazeera, acrescenta que a União Europeia tomou medidas para proibir tanto o petróleo transportado por oleoduto quanto as importações de gás natural liquefeito da Rússia até 2028. Mas isso ainda está há mais de 2 anos. Se as sanções secundárias dos 2028, o que parece provável, com o aval de Trump, a União Europeia enfrentará tempos difíceis. O bloco pode negociar isenção das tarifas de 500% com os Estados Unidos da América. Isso também indicaria que as tarifas não são tão eficazes quanto deveriam. A União Europeia pode estar prestes a se encontrar em uma situação difícil, mas no final das contas, será a Rússia que será mais atingida pelas novas sanções dos Estados Unidos. Os porta-vozes do Kremlin já apareciam para expor suas opiniões antes mesmo de Trump apoiar o projeto de lei do Senado. Ou, mais exatamente, fazer as opiniões de Putin doerem. O presidente da Rússia raramente tem coragem ou ousadia para dizer o que pensa após receber críticas dos Estados Unidos. Se algum dos muitos comentaristas ainda alimenta ilusões, aqui está. Dmitry Medvedev ficou furioso ao falar sobre as sanções dos Estados Unidos da América contra 2 gigantes russas do petróleo. Os Estados Unidos da América são inimigos, e seu líder agora optou totalmente pela guerra contra a Rússia. Um relacionamento já em ruínas entre os Estados Unidos da América e a Rússia agora parece estar à beira do colapso. Só podemos imaginar qual será a resposta da Rússia às últimas notícias. Se há algo positivo para Putin, é que Trump apoiar o projeto de Graham e Blumenthal não garante que ele vire lei. 2 obstáculos impedem isso, incluindo o próprio Trump. A Euronews aponta que o presidente dos Estados Unidos da América apoiar o projeto não garante sua aprovação. Trump pode só estar pressionando Putin ao ameaçar o projeto de lei. Isso faria das palavras de Trump mais um esforço para trazer Putin às negociações de paz da guerra na Ucrânia. O sucesso da jogada, se for mesmo uma jogada, depende das reações de Putin. Se Trump achar que Putin ainda não quer negociar,
Um ok declarado pode virar oficial em breve. Há sinais de que Trump já desistiu de Putin. Em agosto, após sua reunião cara a cara com Putin no Alasca, Trump disse abertamente que o presidente da Rússia talvez não esteja disposto a fazer um acordo. Afinal, Trump começou a falar sobre a situação de segurança da Ucrânia logo após essa reunião, com a Reuters relatando que ele afirmou o seguinte: "Os europeus estão dispostos a agir pela segurança e podemos ajudar em alguns pontos, provavelmente pelo ar", em um episódio do Fox and Friends, da Fox News. Quando perguntado sobre a disposição de Putin em fazer um acordo, Trump admitiu que Putin pode não estar disposto de forma alguma, acrescentando: "Vamos descobrir sobre o presidente Putin nas próximas semanas." Essas semanas passaram faz tempo. Mesmo assim, Trump ainda esperava influenciar Putin até outubro. Presidentes dos Estados Unidos da América e Rússia iam discutir paz na Hungria naquele mês, mas a reunião foi cancelada. Por quê? Trump explicou que não tinha intenção de participar de uma reunião inútil e que não pretendia se encontrar com Putin no futuro imediato. Essa não foi uma reunião adiada. Foi uma reunião que Trump disse ter cancelado completamente porque ele não acredita que Putin esteja realmente comprometido com a paz. Agora, menos de um mês depois, o presidente dos Estados Unidos da América aparentemente está dando sinal verde para um projeto de lei. Isso confirma que ele desistiu de convencer Putin a fechar um acordo. Mesmo superando Trump, a lei de sanções à Rússia de 2025 ainda corre riscos. Na verdade, ela está apenas no segundo passo de um processo de aprovação em várias etapas que termina com Trump. O governo dos Estados Unidos da América explica que para um projeto virar lei, ele precisa ser proposto primeiro. A proposta pode vir de uma petição popular ou de promessa feita por candidato ao Congresso. Ou, como no projeto de lei de Graham e Blumenthal, um rascunho apresentado por um membro ativo do Senado ou da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América. Após apresentado, o projeto de lei vai a um comitê que pesquisa, debate e faz ajustes necessários. O ato de sanções à Rússia de 2025 está nesta fase, porque foi enviado ao Comitê de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado. Ele continua parado, com apenas 2% de chance de aprovação segundo o GovTrack. Essa previsão pode mudar após os últimos comentários de Trump. Se o projeto de lei passar pela comissão, irá ao plenário do Senado para a primeira votação, pois foi proposto pelo próprio Senado. Se aprovado, o projeto vai à Câmara dos Deputados para comissão e votação. Podem haver mais 2 atrasos, pois as 2 casas do Congresso podem ter feito emendas diferentes ao projeto. Ou seja, eles precisam se reunir para finalizar e votar em uma versão final. Se o projeto de lei tivesse começado na Câmara, os processos de votação e elaboração seriam invertidos. Como a Câmara cuidaria da primeira rodada, seguida pelo Senado, e depois passariam para o rascunho conjunto e a votação. Só após todo esse processo, o projeto de lei vai para o presidente assinar. E mesmo assim, o presidente tem poder de veto, o que pode levá-lo a rejeitar totalmente o projeto de lei. Pelo menos, esse é o caso na maioria das vezes. O Congresso pode derrubar o veto presidencial, se 2/3 da Câmara e do Senado aprovarem o projeto de lei. Esse padrão é difícil de atingir. O projeto de sanções avança bem com mais de 80 coautores. Isso significa que o novo projeto de lei dos Estados Unidos da América não entrará em vigor imediatamente. Mesmo que o projeto chegue a Donald Trump, sua aprovação pode depender de ele manter a mesma opinião no momento, caso não haja votos suficientes para derrubar um veto. Se isso acontecer, os Estados Unidos da América terão uma nova lei permitindo tarifas de 500% contra países que comprarem petróleo e urânio russos. Emendas nas comissões e votações podem alterar isso, possivelmente tornando o projeto mais rigoroso, conforme especulações. Se tudo correr bem, e Trump indica que sim, mais pressão econômica será imposta a Putin. Trump usou tarifas para obter vantagens e pressionar acordos com vários países desde o início de seu segundo mandato. Esse projeto de lei tem o potencial de injetar uma dose de esteroides nessa política centrada em tarifas, pelo menos quando se trata dos clientes de petróleo da Rússia. Só resta saber, a lei de sanções à Rússia de 2025 realmente funcionará? É aí que as coisas ficam um pouco nebulosas. À primeira vista, o projeto de lei parece muito eficaz. Tarifas pressionam clientes do petróleo russo a parar de comprar. Essa pressão faz eles pararem e retira bilhões do caixa de guerra de Putin. A teoria é interessante,
Mas sanções secundárias não são novidade e já falharam antes. O Fórum Econômico Mundial, afirmou isso em 2018, destacando diversos problemas que podem tornar as sanções secundárias ineficazes. As grandes perdas econômicas causadas pelas sanções são o principal motivo do fracasso das sanções secundárias. Uma tarifa de 500% pode ser suficiente para superar esse problema, pelo menos com países que não têm a resiliência financeira de uma nação como a China. Resta saber se as novas sanções dos Estados Unidos da América causarão prejuízo financeiro suficiente para superar as vantagens econômicas de comprar petróleo russo barato em grande volume. Essas sanções podem falhar, pois visam políticas que a nação dificilmente revogará, segundo o Fórum Econômico Mundial. Isso soa muito parecido com a posição de Putin em relação à Ucrânia. No entanto, as sanções secundárias dos Estados Unidos podem ser diferentes por causa da guerra na Ucrânia. Trump preferiria que essas sanções trouxessem Putin de volta à mesa de negociações. Se as sanções impedirem outros países de comprar petróleo russo, isso também funciona. Sem o dinheiro do petróleo da Rússia, Putin terá sérias dificuldades para financiar sua guerra, o que pode gerar o mesmo resultado que negociações de paz produtivas, o fim da guerra na Ucrânia. Há um risco real de que sanções secundárias levem países afetados a se unirem contra os Estados Unidos. A China já é de certa forma aliada da Rússia, embora alguns possam argumentar que está usando a posição enfraquecida de Putin como vantagem. Mesmo assim, impor sanções pode ser difícil contra um país capaz de contorná-las. E isso traz consigo o risco de alguns dos afetados se unirem e implementarem suas próprias sanções ou tarifas contra os Estados Unidos. Apesar dos desafios, sanções secundárias já funcionaram antes. A Deutsche Welle destaca isso, observando que o governo Barack Obama usou exatamente essa tática, embora sem as tarifas massivas, para atingir bancos e outras entidades que faziam negócios com o Irã. O objetivo de Obama na época era convencer o Irã de que era hora de negociar sobre a limitação de seu programa nuclear. E os esforços do ex-presidente deram resultado. São problemas para o futuro. Até agora, Trump apenas aprovou verbalmente a Lei de Sanções à Rússia de 2025. O projeto de lei de Graham e Blumenthal ainda está longe de virar lei nos Estados Unidos da América. E só então veremos o verdadeiro impacto das sanções secundárias dos Estados Unidos e das tarifas de 500%. A ofensiva de Vladimir Putin por Pokrovsk é uma das mais sangrentas da guerra na Ucrânia, e a Rússia enfrenta o maior número de mortes. Milhares de soldados russos se tornaram vítimas da visão limitada de Putin em Pokrovsk. E o líder da Rússia parece não se importar com a segurança ou o bem-estar desses soldados. Tropas russas são enviadas à Ucrânia e, se não seguirem ordens de Putin, ele as descarta sem hesitar. Putin abandona seus soldados em Pokrovsk, deixando-os morrer após cumprirem seu propósito. Segundo o soldado russo Vladimir Valerievich Dolyanov, comandante do 6º Regimento de Tanques da Guarda da Rússia, o soldado relata uma história terrível. Ficou 6 dias sozinho em Pokrovsk, sobrevivendo apenas com maçãs e casca de árvore. A insensibilidade de Putin ficou evidente para Dolyanov. Em 15 de novembro, o portal alemão Focus Online divulgou vídeos em que o soldado russo explica o motivo. Dolyanov já deveria saber o que esperar do líder da Rússia antes de sua unidade atacar as fortalezas de Donetsk, na Ucrânia. Dolyanov contou ao Focus Online que recebeu ordens dos superiores para atirarem 5 de seus próprios soldados antes de uma operação. Dolyanov afirmou ter recusado a ordem, aparentemente motivada pela recusa dos soldados em atacar Pokrovsk. Dolyanov evitou cumprir a ordem ao convencer os 5 a se juntarem à sua unidade para participarem juntos do ataque. O soldado russo não sabia que só adiava a morte dos companheiros. Então veio o ataque. Dolyanov logo percebeu que a cúpula russa não fornecera quase nada do necessário para suas forças terem chance de sucesso. O regimento de tanques da 6ª Guarda não tinha apoio de tanques e levou poucos suprimentos para a batalha. O contra-ataque ucraniano devastou a unidade e deixou Dolyanov gravemente ferido por estilhaços e uma lesão na perna, tirando-o do combate. Qualquer país civilizado tentaria de tudo para resgatar seu soldado ferido do campo de batalha. A Rússia abandonou Dolyanov. Sempre há mais soldados para Pokrovsk, moedor de carne. Espancado, ensanguentado e exausto,
O soldado russo sabia que tinha uma escolha a fazer. Ele podia morrer ali ou tentar fugir sem apoio do país. Pelos 6 dias seguintes, segundo o Focus Online, Delianinov rastejou pelo campo de batalha de Pokrovsk. Seu ferimento o impedia de andar. No entanto, seu maior problema era algo que mencionamos anteriormente, a completa falta de suprimentos. Delianinov e alguns camaradas sobreviveram, alimentando-se de maçãs e casca de árvore quando possível. Não tem comida nem bebida nenhuma aqui. A gente só mastiga maçã. Antes disso, eu estava comendo casca de árvore. Droga! Os suprimentos aqui são horríveis, diz Delianinov. Quem acompanha a má administração dos suprimentos pela Rússia desde o início da guerra já sabe disso. A comida frequentemente é escassa para seus soldados, já que a Rússia ou tenta cortar custos ou não consegue enviar suprimentos para suas tropas. Há tempo de eles lançarem seus ataques malfadados. A situação está tão ruim que muitos soldados russos precisam buscar alternativas até para suprimentos básicos. Segundo o Kiev Post, em reportagem de 19 de setembro, alguns soldados russos precisam fazer vaquinhas para obter suprimentos. Não fornecem botijões de gás, só recebemos carne enlatada, grãos e cigarros. O veículo informou que um soldado russo disse, em ligação interceptada, que precisam comprar o restante com dinheiro próprio ou receber de casa. Parece que as forças russas enfrentam uma escolha difícil. No caso de Delianinov, a unidade dele pelo menos devia ter um pouco de gasolina, especialmente porque opera tanques. Mas isso claramente veio à custa da comida. Sobre o soldado russo sem nome da ligação interceptada, eles recebem comida, mas nada que os ajude de fato a lutar contra as Ucrânia. Ambas as situações são desesperadoras e mostram como Putin se importa pouco com os soldados que envia à linha de frente. Eles são apenas bucha de canhão para o líder russo, por isso podem ser sacrificados e deixados em Pokrovsk. Outros soldados russos estão pior que Delianinov. Em uma matéria sensacional publicada pelo The Express, em abril, alegava-se que soldados russos estavam passando fome. Alguns chegaram a matar e comer cachorros para sobreviver. O veículo publica um trecho de uma conversa interceptada pela Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, ou Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, que envolve uma mulher que tem conhecidos servindo nas Forças Armadas de Putin. Ficaram 2 semanas em um abrigo. Comeram o que tinham até acabar a comida, contou a pessoa não identificada que ligou. Outra ligação interceptada, desta vez fornecida pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, ou Serviço de Segurança da Ucrânia, mostrou um soldado russo não identificado dizendo a um camarada: "Está tudo uma merda. Os ucranianos estão nos batendo, como se fôssemos crianças. Estamos comendo cachorros, não tem comida. Hoje, comemos um Yorkshire Terrier." Só há uma conclusão a tirar de tudo isso. A Rússia não fornece o que suas tropas precisam. Isso foi especialmente verdade para Delianinov, que sobreviveu com o que encontrava tentando voltar à base russa perto de Pokrovsk. Mas, de alguma forma, o soldado russo sobreviveu. Ele ainda conseguiu rastejar tanto que alcançou uma posição da 24ª Brigada da Rússia, onde achou que poderia ser resgatado e evacuado de Pokrovsk. Delianinov estava enganado. O soldado descobriu ao chegar à base que sua unidade nem tentou evacuá-lo quando ele se feriu. Ele foi deixado no campo de batalha, com suas unidades apenas relatando seu desaparecimento sem buscá-lo. Essa constatação levou Delianinov a fazer uma amarga declaração online. Os feridos não são evacuados, apenas deixados para morrer. Foi o caso de Delianinov, que sobreviveu de forma surpreendente. Assim que pôde falar, ele falou muito sobre como seus comandantes o trataram. O soldado russo afirma que a nova tática do país de enviar pequenos grupos com pouco equipamento para infiltrar-se na Ucrânia é perigosa. Esses soldados são forçados a marchar por dias, muitas vezes tentando atravessar campos minados enquanto estão sob fogo. E se esses soldados realmente conseguirem chegar à linha de frente, eles praticamente não têm nenhum apoio. É o assassinato deliberado dos próprios homens pela Rússia, diz Delianinov. E ficou tão ruim que Pokrovsk se tornou pior do que a batalha, que mostrou o quão indiferente Putin pode ser com seus próprios soldados. A batalha de Bakhmut. Isso é ainda pior. Parece que todos foram enviados para morrer. É uma porcaria, diz o soldado exausto. Rapazes jovens, droga, estão morrendo aqui um após o outro. É F. S. Ferrado. Para entender o que Delianinov quer dizer aqui, é importante perceber que a Batalha de Bakhmut levou a Rússia a perder muitos soldados para tomar um assentamento ucraniano. Em março de 2023, com a batalha ainda em curso, o Guardian informou que a Rússia já havia perdido até 30 mil soldados na luta pela cidade. Após a batalha,
Vencida pela Rússia com o sacrifício de soldados usados por Putin como carne de canhão, as baixas aumentaram significativamente. Qual maior? Em junho de 2023, a Reuters informou que analistas militares acreditam que a Rússia perdeu quase 10 mil soldados na batalha pela cidade. Há indícios de que isso é ainda pior do que o que ocorre com a Rússia em Pokrovsk atualmente. O ex-colunista da Forbes, David Yaxi, disse que a Rússia perdeu 10 mil soldados só na luta por Pokrovsk, entre janeiro e outubro de 2025. Tenha em mente que os combates já estavam acontecendo antes do início de 2025 e ainda continuam. Em outubro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia teve 25 mil mortes confirmadas de soldados, a maioria na direção de Pokrovsk. Publicamos um vídeo sobre aquele mês sangrento, que você pode conferir para saber mais. São ao menos 125 mil baixas em Pokrovsk desde o início de 2025. Então, Delianinov está certo. Não só Putin está abandonando seus soldados por toda Pokrovsk, mas ele perdeu tantos deles que a luta pela cidade se tornou a batalha mais prejudicial para a Rússia desde o início da guerra da Ucrânia. Delianinov ainda não havia encerrado suas acusações. Putin não apenas abandona seus soldados em Pokrovsk, segundo Delianinov, mas também permite que sejam extorquidos na linha de frente. Os soldados da Rússia são obrigados a transferir entre 15 mil e 20 mil rublos cada um, o que equivale a entre Estados Unidos dólares 1.840 e Estados Unidos dólares 2.460, para o que é vagamente chamado de fundo da companhia. As doações dizem ser voluntárias, mas na verdade não são. E Delianinov afirma que os soldados russos nunca sabem para onde o dinheiro vai ou como é usado. Pior ainda, ele afirma que aqueles que poderiam testemunhar contra seus superiores foram sistematicamente mortos. A Rússia permite que comandantes fiquem impunes por assassinatos ao abandonar soldados que não servem a Putin. A história de Delianinov é marcada por abandono, raiva e exploração. Você pode acreditar que o relato dele é um caso isolado e que a Rússia não abandonou esse soldado em Pokrovsk. Ele pode ter passado despercebido, ou seus colegas realmente achado que estava morto. Existem muitas outras histórias sobre os horrores que a Rússia está cometendo contra seus próprios soldados, que confirmam o que Delianinov está dizendo. Só na questão do abandono, as evidências estão se acumulando de que Putin continua deixando suas tropas morrerem. Veja o que ocorria no delta do rio Dnipro no fim de outubro. Em 23 daquele mês, o jornal Independent informou que tropas russas no delta estavam presas na chamada Zona da Morte, constantemente patrulhada por drones ucranianos. Lá, os soldados passam fome, assim como Delianinov, e estão recorrendo a beber água diretamente do poluído rio Dnipro. Ao menos os soldados sobreviventes estão fazendo isso. Desde janeiro, 5.100 soldados russos morreram naquele delta. Alguns por fome devido à falta de suprimentos. Há vários ecos da história de Delianinov aqui. Provavelmente, quem sobrevive no delta do Dnipro não será resgatado ou evacuado. A Rússia tem um histórico ruim nesse aspecto durante boa parte da guerra. Em julho de 2024, a Medusa publicou um artigo sobre isso. Médicos do Ministério da Defesa russo acreditam que alguns soldados russos gravemente feridos poderiam ter sobrevivido com atendimento médico adequado. Médicos dizem que a adoção ampla do atendimento médico de emergência é inviável na Ucrânia, e soldados russos sofrem as consequências. A UNIN corroborou isso com um artigo cobrindo um relatório dos serviços de inteligência do Reino Unido que faz essa afirmação. Muitos russos feridos morrem na Ucrânia porque a Rússia não tem tempo para evacuá-los. A ausência de blindados e a ameaça de drones atrasam significativamente a evacuação de soldados russos feridos, diz o relatório. Isso provavelmente aumenta o risco de ferimentos graves e mortes entre os que conseguem ser evacuados pelo sistema médico. Não é apenas que Putin abandona seus soldados. A Rússia é tão ineficiente no atendimento médico na guerra que, mesmo evacuados, ainda correm alto risco de morrer. O Centro de Análise de Políticas Europeias, SEPA, diz que é uma escolha sombria para soldados russos. Eles lutam ou morrem. O veículo afirma que muitos dos feridos russos não recebem atendimento médico, e os que
recebem passam por um cuidado que não está de acordo com o padrão adequado. Putin também não se importa com isso. Os soldados que são evacuados, em vez de serem abandonados, simplesmente são enviados de volta para a linha de frente, independentemente de terem se recuperado dos ferimentos, afirma SIPA. Em 2025, a SIPA informou que Gennady Krasnikov, chefe da Academia Russa de Ciências, afirmou que 98% dos soldados russos feridos voltaram à batalha. Ele creditou isso à medicina russa. Mas os dados mostraram que soldados ainda incapacitados voltavam ao combate. A maior prova de que Putin não se importa com a vida de seus soldados é a alta proporção de mortos entre as tropas russas. Em outubro, o político informou que essa proporção era de um soldado russo morto para cada 13 feridos. A proporção é tão ruim que mais de 40% das baixas russas seriam soldados mortos em combate. Mais uma vez, o treinamento deficiente em medicina tática é citado como uma das razões para essa proporção. Mas tudo realmente se resume ao que Delianinov diz em sua própria história. A Rússia frequentemente abandona suas tropas e faz isso de novo em Pokrovsk. Se esse abandono é literal, como com Delianinov, ou por cuidados médicos ruins ou falta de suprimentos, isso é irrelevante. Putin trata esses soldados como carne para a Ucrânia e claramente se satisfaz ao vê-los sendo moídos. Se isso significar que a Rússia avança alguns metros em direção a Pokrovsk, e não é só o abandono que um soldado russo precisa temer. Pense no começo da história de Delianinov. Seu sofrimento começou quando seus superiores ordenaram que matasse 5 colegas. Assim como no abandono, Putin não estranha ordenar a morte dos desobedientes. Putin, como líder da Rússia, usa os comandantes militares para manter a situação de lutar ou morrer, conforme descrito pela SIPA. Em 30 de outubro, o Guardian informou que comandantes russos executam soldados que se recusam a lutar nesta guerra aparentemente interminável. Às vezes, soldados são enviados para missões suicidas. Isso levará à morte deles, permitindo que Putin os use para gastar mais uma bala ucraniana antes disso. O The Guardian relata que o veículo independente Vertska fez a descoberta ao reunir depoimentos de ex-soldados, familiares de russos mortos e reclamações oficiais. Vídeos vazados também foram analisados, e o veículo afirma ter descoberto pelo menos 150 mortes que os comandantes russos ordenaram de suas próprias tropas. O veículo acrescenta que o número real pode ser muito maior. Tropas que desobedeceram ordens eram jogadas em buracos com grades, molhadas e espancadas por horas ou dias. Segundo o The Guardian, a investigação descobriu que, em alguns casos, eles foram forçados a lutar entre si em batalhas até a morte, descritas por testemunhas como combates no estilo gladiador. E se tudo isso já não fosse perturbador o suficiente, reportagem do Telegraph, de 17 de outubro, relata que soldados russos foram algemados em árvores e deixados sem comida e água como punição. Isso une o pior da história de Delianinov: abandono e líderes mandando matar seus soldados. De repente, a história do soldado não parece tão fora do comum assim. Na verdade, a história de Delianinov só se soma a muitas outras histórias de Putin abandonando ou maltratando soldados russos, seja em Pokrovsk ou em outros lugares. Com todas essas evidências, não deveria ser surpresa que nenhuma equipe de evacuação médica tenha vindo buscar Delianinov. No contexto de como a Rússia parece tratar seus feridos, isso é algo esperado. O soldado rastejou 6 dias sem comida para buscar tratamento. Não surpreende que seus antigos companheiros tenham presumido que Delianinov estava morto ou desaparecido. Isso é comum no exército de Putin. Se você não avança contra o inimigo, torna-se inútil. Comandantes russos veem seus soldados como descartáveis, refletindo o tratamento de Putin. Em um artigo de julho, o Wall Street Journal apoiou esse ponto de vista por meio de um perfil sobre outro soldado russo chamado Mikhail Simdyankin, um universitário que se alistou no exército russo. Depois de ver um cartaz de recrutamento dizendo que ele receberia um pagamento generoso por fazer o trabalho de um homem de verdade, Simdyankin logo descobriu o que esse trabalho envolvia ao se ver na linha de frente na Ucrânia, só 3 semanas após se alistar. Inevitavelmente, Simdyankin se feriu. Os comandantes ordenaram que Simdyankin avançasse sobre uma fábrica destruída, onde mais de 20 companheiros famintos e feridos estavam encurralados. Durante meses, a Ucrânia foi se aproximando por 3 lados, diz o soldado russo. Quase todos os 100 soldados do grupo morreram ou ficaram gravemente feridos. Simdyankin sobreviveu.
europeu e tinha uma mensagem simples para entregar enquanto estava em um campo de prisioneiros de guerra na Ucrânia. Nossos comandantes nos tratavam como descartáveis e não se importavam com nossa sobrevivência. Delianinov concordaria com essa avaliação depois da própria experiência dele, e nada disso é por acaso. Abandonar as tropas faz parte do plano de Putin, como vemos agora em Pakrovsk, e vimos durante toda a guerra. A atitude insensível de Putin em relação às próprias tropas não pode continuar por muito mais tempo. Nem que seja apenas por razões práticas, e não por compaixão. A OTAN está à beira de uma guerra com a Rússia, e os primeiros tiros podem ser disparados muito antes do que se esperava. Talvez já em 2026. Quem diz isso é o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, que recentemente afirmou que grande parte da Europa pode ter tido seu último verão de paz por um bom tempo. É uma perspectiva assustadora, mas que as nações europeias e a OTAN devem levar a sério se quiserem se preparar para o que a Rússia planeja. Boris Pistorius comentou isso em entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, em 15 de novembro, em homenagem aos 70 anos das Forças Armadas Alemãs. A entrevista abordou inicialmente o estado das Forças Armadas Alemãs e o tempo de Boris Pistorius no cargo até agora. Mas logo o foco da discussão mudou para Vladimir Putin e a guerra na Ucrânia. Depois que o entrevistador perguntou a Boris Pistorius se o governo alemão estava agindo rápido o suficiente para combater as ameaças emergentes, o ministro respondeu o seguinte: Vladimir Putin não esconde suas fantasias imperiais, onde nossa liberdade e ordem não têm valor. Precisamos responder de forma rápida e decisiva a essa ameaça, fortalecendo nossas capacidades de defesa. Há muito por fazer. As Forças Armadas foram negligenciadas por décadas. A infraestrutura está deteriorada e o quadro de pessoal muito reduzido. Na minha opinião, os partidos do Centro Democrático internalizaram a necessidade de uma ação decisiva. Estamos todos trabalhando juntos e mudamos de rumo nos últimos anos. Mas essa também é a verdade. Precisamos ser ainda mais rápidos em tudo o que fazemos. Essa resposta reflete declarações de vários oficiais europeus e da OTAN, incluindo o secretário-geral Mark Rutte, que tem instado repetidamente os membros a investirem mais em defesa e modernizar suas forças armadas. Assim como o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que em várias ocasiões expressou preocupação de que pelo menos alguns membros da aliança não estão se preparando com rapidez suficiente para uma possível invasão russa. Em fevereiro deste ano, por exemplo, Zelensky não poupou críticas em sua avaliação sobre a prontidão militar da Europa, afirmando: sobre efetivo, tropas de combate, frota, força aérea e drones. Eu sinceramente acho que a Europa está fraca hoje. Meses depois, ele alertou sobre possível invasão russa até 2030. A partir de 2030, acreditamos que Putin pode ter capacidades muito maiores. Hoje, a Ucrânia está segurando ele. Ele não tem tempo para treinar o exército. Mais recentemente, no final de setembro, Zelensky reiterou sua crença de que Putin tem planos muito além da Ucrânia, dizendo à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York, que o presidente russo continuará levando a guerra adiante, de forma mais ampla e profunda, a menos que seja detido. Rutte afirmou claramente em discurso no Chatham House, Londres, no início do ano, que a Rússia pode atacar nações da OTAN nos próximos anos. Em termos de munição, a Rússia produz em 3 meses o que toda a OTAN produz em 1 ano. A expectativa é que sua indústria de defesa produza, neste ano, 1.500 tanques, 3.000 blindados e 200 mísseis Iskander. A Rússia pode usar força militar contra a OTAN em até 5 anos. Não vamos nos enganar. Todos nós estamos na linha de frente oriental agora. A nova geração de mísseis russos frequentemente ultrapassa a velocidade do som. A distância entre as capitais europeias é questão de minutos. Agora só existe a OTAN, não mais leste ou oeste. Infelizmente, a previsão de invasão russa em 2030 era otimista, pois Pistorius, citando outros oficiais e historiadores militares, afirma que pode ocorrer bem antes. Questionado se a Alemanha terá tempo para fortalecer suas defesas e modernizar as forças armadas antes de um ataque de Putin,
O ministro da Defesa respondeu: a questão continua sendo especulativa. Especialistas militares e inteligência podem prever quando a Rússia reconstruirá suas forças armadas, até poder atacar um Estado-membro da OTAN no leste. Sempre dissemos que isso poderia acontecer a partir de 2029. Agora, no entanto, há outros que dizem que isso é concebível já em 2028. E alguns historiadores militares acreditam até que já tivemos nosso último verão de paz. O intervalo entre hoje e o momento em que a Rússia decidir invadir está ficando cada vez mais curto. Bastórios não foi o único político de destaque a fazer tal afirmação recentemente. Em 17 de novembro, durante uma conferência em Vilnius, capital da Lituânia, o comissário europeu para a defesa, Andreas Kubilius, disse que serviços de inteligência da União Europeia acreditam que a Rússia pode testar a força da OTAN antes de 2030. Uma das principais questões para a União Europeia e a OTAN é como defender os Bálticos e aprender com a Ucrânia. A urgência da primeira questão vem das declarações públicas dos nossos serviços de inteligência, incluindo da Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Países Baixos e da nossa região. Putin pode testar o artigo 5 nos próximos 2 a 4 anos, antes de 2030. Kubilius já fez afirmações semelhantes antes. Em maio, um entrevistador perguntou diretamente quando ele acha que a Rússia atacará a União Europeia. Ele respondeu: nessa questão, sigo os serviços de inteligência, não os políticos. Serviços de inteligência da Alemanha, Dinamarca e outros países afirmam que a Rússia pode estar pronta para nos atacar. Ou, como eles dizem, testar o artigo 5 antes de 2030. Alguns creem que isso pode ocorrer ainda antes, nos próximos 3 anos. E o motivo é claro: a economia da Rússia mudou para uma economia de guerra e está produzindo muitas armas. Além disso, e isso é ainda mais importante, não é mais possível simplesmente restaurar a economia ao estado anterior. Então, se a paz ou um cessar-fogo for estabelecido na Ucrânia, a Rússia seguirá produzindo e acumulando armas até ter quantidade suficiente para lançar nova agressão. Em suas últimas declarações, Kubilius destacou que os alvos mais prováveis da agressão de Putin são os 3 estados bálticos: Letônia, Estônia e Lituânia. Ele acrescentou que, independentemente da nação que Putin escolher como alvo, será uma agressão contra toda a OTAN e a União Europeia. OTAN e União Europeia devem estar prontas para agir quando necessário. Felizmente, muitas nações estão correspondendo ao momento, aumentando seus gastos com defesa e tomando medidas ousadas e significativas para modernizar suas forças armadas, atualizar seus arsenais e reforçar suas defesas de fronteira, preparando-se para o que vem aí. Alguns ficam para trás, mas outros dão bons exemplos, como a Polônia, que lidera os gastos com defesa na Europa e na OTAN, dedicando 47% do produto interno bruto a investimentos militares em 2025. A Alemanha também está assumindo um papel de liderança nesse domínio, e tem feito isso desde os estágios iniciais da guerra entre Rússia e Ucrânia. De fato, foi apenas alguns dias após o início da invasão que o então chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou que a Alemanha aumentaria drasticamente seus gastos com defesa para mais de 2% do produto interno bruto. Ao Bundestag, precisaremos investir mais em segurança para proteger nossa liberdade e democracia. Antes disso, a Alemanha resistia aos apelos dos Estados Unidos e outros países da OTAN para elevar os gastos com defesa, investindo apenas 1,5% do produto interno bruto em 2021. Isso resultava de posturas antimilitaristas e pacifistas na população e da crença de que a Rússia não atacaria a OTAN, além da ideia de que grandes guerras terrestres na Europa eram coisa do passado. A invasão ilegal de Putin mudou tudo, forçando a Alemanha a se adaptar diante da ameaça crescente de invasão e até de aniquilação. Assim, além de gastar muito mais, com planos de investir aproximadamente 3,5% do produto interno bruto alemão em defesa. Até 2029, líderes da Alemanha também promoveram mudanças estruturais e melhorias necessárias nas forças armadas. O próprio Pistorius anunciou essas mudanças em abril de 2024, revelando primeiro que a Bundeswehr, ou Forças Armadas Alemãs, deixaria de ter 2 centros de comando militar separados.
Um para planejar e conduzir missões no exterior e outro para cuidar da defesa da própria Alemanha. Unificar o comando militar para decisões mais rápidas e mais eficiência. Ele também anunciou que o Departamento de Cyber e Informação da Bundeswehr evoluiria oficialmente para se tornar um quarto ramo completo das Forças Armadas, ao lado do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Um sinal claro de que a Alemanha entende os riscos crescentes relacionados à guerra eletrônica, à cibersegurança e as ameaças híbridas. A Alemanha também se destacou em produção e aquisição, com sua maior empresa de defesa e a quinta maior da Europa. A Rheinmetall fechou o contrato de 85 bilhões de euros para fornecer projéteis de artilharia de 155 milímetros às Forças Armadas, com entregas a partir de 2025. Os líderes da Alemanha também avaliam comprar mais tanques de batalha, veículos de combate de infantaria e helicópteros. Há poucos dias, Berlim também aprovou um novo Plano Nacional de Serviço Militar para aumentar o número de soldados da ativa em suas forças armadas. O novo esquema exigirá que homens alemães a partir de 18 anos preencham um questionário sobre aptidão para o serviço, com avaliações militares, a partir de 2027. Isso deve desempenhar um papel fundamental na busca da Alemanha para montar o exército convencional mais forte de toda a Europa. O chefe da Rheinmetall, Armin Pabager, disse à BBC que acredita ser possível atingir essa meta até 2029. O plano é ambicioso, mas a Alemanha pode não ter 4 anos para atingir seus objetivos, pois Putin pode invadir já em 2028, 2027 ou até 2026. Felizmente, Pistorius segue confiante, mesmo que um ataque russo ocorra antes do previsto. A Alemanha ainda tem boa capacidade para se defender e apoiar a defesa de outros países da OTAN. A Bundeswehr está em uma condição significativamente melhor do que às vezes é sugerido pelas reportagens da mídia. E, acima de tudo, as Forças Armadas estão muito mais bem equipadas do que há alguns anos. Estamos no caminho certo e ganhando velocidade. Por exemplo, fechamos muito mais contratos para sistemas de armas do que nos anos anteriores. Planejamos ampliar equipe e infraestrutura. Antes mesmo do novo sistema de recrutamento valer, já crescem inscrições e recrutas. Isso já está tendo um efeito perceptível dentro das fileiras. Ainda não estamos onde queremos, mas seguimos no caminho certo com planos ambiciosos. Comentando sobre a OTAN como um todo, ele afirmou: não devemos dar a impressão de que a OTAN não pode se defender. Ela pode, tem um potencial de dissuasão considerável, convencional, mas, é claro, também nuclear. De qualquer forma, temos forças armadas prontas para o combate. Mas sim, precisamos equipá-las ainda melhor. Esse foi um tema recorrente durante toda a entrevista de Pistorius. Ele reconheceu várias vezes que as nações da OTAN estão prontas e capazes de se defender de ataques de Putin. Ao mesmo tempo, ele observou que a aliança ainda tem um caminho a percorrer e precisa acelerar ao máximo para se colocar na melhor posição possível, se e quando uma invasão russa ocorrer. Ele destacou a importância de aquisições rápidas, eficientes e estratégicas, ao mesmo tempo em que pediu às empresas individuais do setor de defesa que façam sua parte para acelerar a modernização militar, em todos os aspectos. O ponto crucial é que sejamos confiáveis em nossas aquisições a longo prazo. Criamos o pré-requisito para isso, com uma isenção setorial e um compromisso claro com nossos gastos em defesa. Além disso, estamos criando melhores condições para a expansão da indústria de segurança e defesa na Alemanha. A lei para acelerar o planejamento e a aquisição também desempenha um papel importante nisso. A expectativa é de aprovação pelo parlamento ainda este ano. Mas também está claro que as próprias empresas precisam ser ainda mais rápidas na criação e expansão da produção. Não há dúvida de que a velocidade é essencial, mesmo que especialistas errem e a Rússia ataque só em 2029 ou 2030. Ainda assim, resta pouquíssimo tempo para que os países de todo o continente europeu se preparem para o que está por vir. Apesar das dificuldades do exército russo em avançar como Putin desejava e das grandes perdas,
Isso é inegável. Também causou enormes danos, destruição e caos por toda a Ucrânia, com relatos de mais de 50 mil vítimas civis ao longo da guerra até agora, somados a cerca de 40 mil baixas militares. Mesmo que a Rússia tenha poucas chances reais de vencer um conflito direto com a OTAN, ainda assim, ela pode causar imensa devastação e grande perda de vidas. Uma possibilidade real para qualquer país visado pelo Kremlin. Quanto mais esses países puderem se preparar hoje, mais vidas poderão salvar-se e quando a guerra chegar até eles. Embora a Alemanha provavelmente não esteja na linha de fogo agora, a Rússia pode planejar atacar os Bálticos ou a Polônia antes de avançar mais para o oeste. Além disso, as forças armadas da Rússia agora dependem de ataques aéreos com mísseis de longo alcance e grandes enxames de drones. Pode não ser necessariamente preciso atacar apenas os países mais próximos. Ela podia lançar mísseis contra alvos a centenas de quilômetros, inclusive grandes cidades e capitais da Europa Ocidental. Como vimos em setembro, quando alguns drones russos entraram no espaço aéreo polonês, as nações da OTAN ainda não parecem totalmente preparadas para esse tipo de guerra. A Polônia e vários aliados enviaram caças ao detectar os vantes russos, mas conseguiram derrubar apenas 4 deles. Enquanto isso, a Ucrânia frequentemente derruba centenas de drones do Kremlin em uma noite. Depende de seu avançado sistema de defesa aérea para proteger cidades e infraestrutura dos ataques russos recordes. Esta é claramente uma área em que a Europa precisa melhorar. Porque se e quando um ataque russo começar, o Kremlin certamente usará seu crescente e avançado exército de drones para causar grande parte dos danos iniciais. Países como Polônia e estados bálticos precisarão fortalecer suas defesas para responder mais rápido e eficientemente. E há muito mais que eles podem aprender com a Ucrânia nesse sentido, como disse a primeira-ministra dinamarquesa Märta Frederiksen na cúpula da Comunidade Política Europeia em Copenhague. O único especialista no mundo atualmente em capacidades antidrones é a Ucrânia, porque eles estão lutando contra os drones russos quase todos os dias. Devemos aproveitar todas as experiências, tecnologias e inovações da Ucrânia para incorporá-las ao nosso rearmamento. Pistorius também falou sobre drones em sua entrevista ao Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, destacando sua importância crescente na guerra moderna e os esforços da Alemanha para acelerar a inovação no setor. A guerra na Ucrânia demonstra a enorme importância dos drones na guerra moderna. No entanto, equipamentos pesados continuarão desempenhando um papel crucial. Especialistas militares afirmam que as guerras futuras envolverão armas combinadas, como obuseiros, tanques, aeronaves, ciberespaço e sistemas aéreos não tripulados. No desenvolvimento de drones, os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos. Em 2 a 3 meses, a tecnologia muda drasticamente, inclusive na defesa contra drones. Portanto, não faria sentido para nós estocar hoje bilhões de euros em drones. Isso ficará obsoleto em 2 dias. Vamos adotar novos métodos de aquisição. Vamos desenvolvê-los reunindo usuários e desenvolvedores desde o início. Com as empresas, garantiremos que essas variantes de última geração sejam rapidamente produzidas em massa em cenários de defesa. Outros países deveriam seguir o exemplo alemão. A tecnologia de drones está evoluindo a uma velocidade impressionante, com a Ucrânia aprimorando continuamente seus projetos e lançando veículos aéreos e de superfície não tripulados cada vez mais avançados e capazes, para realizar seus ataques na linha de frente e operações de ataque profundo contra ativos russos. Mesmo daqui a um ano, os drones que sobrevoam Donetsk e regiões russas podem ser bem diferentes dos atuais, especialmente à medida que os engenheiros desenvolvem maneiras de integrar tecnologias emergentes, como inteligência artificial, em seus projetos de drones. Países de toda a Europa precisam fazer tudo ao seu alcance para primeiro alcançar países como a Rússia e a Ucrânia, no que diz respeito ao desenvolvimento de drones, e talvez até mesmo superar a Rússia, desenvolvendo unidades mais avançadas, eficientes e eficazes para reconhecimento, interceptação e ataques aéreos em caso de guerra. Mas não é só nos drones que países como a Alemanha estão tentando sair na frente.
Ao ser questionado sobre as Forças Armadas Alemãs em 2030, Boris Pistorius mostrou otimismo e definiu metas claras para a Alemanha e a OTAN. Planejamos ter mais de 20 mil soldados na reserva até 2030. Nossas forças em serviço ativo terão aumentado para entre 210 mil e 220 mil. Teremos acelerado ainda mais nossos processos de aquisição. Novos caças F-35 e helicópteros Chinook estarão voando. E o exército estará usando os sistemas Leopard 2, A8 e Skyranger. Uma brigada lituana totalmente destacada já estará estacionada no flanco leste da OTAN há vários anos. Estou convencido de que este será um projeto modelo, servindo de exemplo para outras unidades. Ao mesmo tempo, espero que nós na OTAN mantenhamos a unidade que ainda desfrutamos hoje. Quem tem 18 anos hoje olhará para trás com orgulho do serviço militar pelo nosso país. Numerosos outros países têm planos igualmente ambiciosos para 2030 ou além, mas com cada vez mais especialistas soando o alarme sobre uma invasão russa já no próximo ano. Muitos podem repensar suas táticas e focar nas prioridades mais urgentes nos próximos meses, antes que seja tarde demais. Na verdade, há alguns especialistas argumentando que a guerra com a Rússia, na prática, já começou. Você pode saber mais sobre isso neste vídeo, que explora como o Kremlin está usando drones, táticas psicológicas, sabotagem e guerra de informação para enfraquecer a Europa. Antes dos primeiros tiros, veja este vídeo para entender como a Alemanha se prepara para um conflito com o Kremlin e os planos de modernização militar de Berlim. Lembre-se de se inscrever no nosso canal também. Assim, você pode ficar informado e por dentro de todas as últimas notícias de última hora. Relatórios militares e avaliações de especialistas sobre a guerra na Ucrânia e outros conflitos importantes ao redor do mundo.